Como vão, guerreiros? Ô, Tudo bem com vocês? Tudo bom. tranquilo. Vamos ver se estão todos aqui. Tem 3 pessoas na sala. Por que eles não entraram ainda? Hi. Ah, Como va? vamos lá. Sensei. Vamos lá. Tá. Vamos ver lá. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tudo tranquilo, Marajá. Beleza? Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Jana. Alfredo, Marcelo, Alex. Beleza aí? Eles! Essa camiseta é bonita do Slayer, hein? Isso é Slayer, né? Eu fui no show dos caras, hein? É isso mesmo. So, my friends. Olha lá, gente. Infelizmente, não é igual a da Isabela, que aquela da Isabela lá é mágica. Aquela é mágica, né? Essa aqui é... É verdade. E cadê a menina, será, hein? Pois é. Pior que ela não consta aqui para mim. A Tatiane só mastigando. Tá faltando ainda algumas pessoas. É interessante que aqui, para mim, não aparece ninguém que esteja querendo entrar. Todos os que aparecem aqui, a Laelis, Marcelo, o Irajara mudou o número, né? O Tiago, Adriano, Alex e Valfrido. O teu aparece aqui, Moto G6, não aparece. Por que não aparece? É o aparelho, né? Você mudou o número, é isso? Não, é o aparelho celular. Não, mas era para estar o número, era para estar teu nome aqui, ó. Todo o pessoal está usando o celular aí, a maioria. Não, o seu meu aparece celular, só aparece aqui, não sei o que está acontecendo. Mas não É mudei verdade, o dele sempre apareceu. Então, o dele, para mim, aparece Moto GC. Então, Sim, quando sempre aparece foi isso. aqui, eu não sei quem é. Eu lembro que aconteceu isso com o Marcelo lá atrás também. Mas por que os outros estão aparecendo o nome? Será que esse número aí é outro número que eu não tenho cadastrado aqui? Nossa, é o mesmo número, o final 2171 é o mesmo número. Mudei de É o que número. tava assim. Tava Moto G6 Play. O do Irajara sempre foi assim. Sempre foi. Não aparece o nome meu, não. Eu tenho que saber por quê. Deve ter que fazer um cadastro, alguma coisa, hein? Então, porque aqui eu cadastrei vocês com o número que vocês me passaram. Gilmar, como vão lá? Tudo bem contigo? Olá, tudo bem. 9 participantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aparentemente estão todos aqui. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então tá bom. Então, mas tá faltando gente, por que será? Para mim tá chegando só áudio. Ô, Eles, começou, Eles, esse negócio barulhinho aí. O que é isso, cara? Todo mundo ouviu, né? Acho que é o celular que vibra antes de mensagem. Cancela isso, cara. Nesse horário, pelo menos. Por que esse pessoal te ligando aí, essas mães desesperadas? Pelo amor de Deus, pode não. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tem alguém reclamando ali. Quem é? Tiago? Não. Todo mundo aqui, então, eu acho. A Isabela deve estar jantando. Quem mais? Acho que estão todos, né? Então tá bom. Autorização. Tá. É interessante que eu liberei vocês para entrar até antes de mim, mas tem alguma coisa rolando ainda. Bom, tudo bem. Tá. Pessoal, é o seguinte, nós temos muitos assuntos para conversar, vamos falar de Egonocem, Senocem, só que essa percepção toda e a capacidade dessa percepção vai estar sempre relacionada a uma série de emoções, que vai ser a iniciativa, vai ter o lance do medo, porque ele vai dosar, vai nos travar um pouco, ou vai nos incentivar para fazer alguma coisa, certo? Então, a gente vai trabalhar mais essa semana, ainda mais uns dias, bem especificamente no medo, realmente, tudo mais. Eu falei em aulas anteriores, mas como nem todos estavam presentes, eu vou falar novamente. Nós estamos conversando, estamos fazendo aparentemente uma aula teórica, e alguns vão falar, eu não estou conseguindo entender, está muito abstrato. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. Nós estamos batendo um papo sobre situações concretas e só vai ser abstrato para alguém que nunca tenha sentido medo, né?
Então, eu sugiro quem nunca sentiu medo, vá para a beira de um edifício, tente, né, caminhar pelo beiral, tem que fazer algumas coisas assim. Quem que está colocando um bate-papo negativo aí? Quem não está ouvindo? Será que é o Adriano? Alguém colocou um negativo aí no bate-papo. O que é? Deixa eu ver. E Thiago, pá, ok. Tá, ok. Sim. E como eu estava falando com vocês, então, é muito difícil falar de alguma coisa para alguém que nunca tenha vivido, né? Quem já passou situações de medo, né, e teve consciência disso, porque muitas pessoas aparentemente nem têm medo, mas muitas vezes as pessoas são tão embrutecidas que elas não têm sequer consciência do medo, ele vai demorar a atingi-las. Então, isso aqui responde a uma colocação que o Irajara fez um pouco antes, né? Lá no início. Às vezes, o pavor, o medo ocorre antes. Tem pessoas que só vão tomar consciência do que está acontecendo, é que ela está lá dentro. Vocês imaginem bem, a pessoa entra, é uma faixa branca, tem alguns meses de academia, eu vou disputar. Aí ele entra lá, eles separam por categoria e tal, de repente, a hora que ele está em camar na frente de alguém, ele acorda que na frente dele está um cara que é a faixa preta, né? E aí ele vai desconfiar que ele está correndo um certo risco. E na cabeça do faixa preta, vocês pensem bem o que acontece. Ele não pode pensar assim, eu vou ser carinhoso, eu vou ser cuidadoso. Porque você vai ter um cuidado em não machucar aquele atleta, aquela pessoa. Mas ele quer ganhar de você de qualquer jeito, dane-se. Se ele tiver consciência disso, né? Então aí entram os fatores muito interessantes, né? Quer dizer, se o cara entrou disposto a lutar comigo, que sou preto, é bom que ele segure. E tem que sentir medo mesmo. Então o medo é fundamental. A gente vai trabalhar muito depois essa nuance específica que eu estou falando agora. A pessoa tem que ter uma certa coisa por você. Isso é fundamental uma vez que você treina. Respeito. Tá? Uma coisa para não ter que conversar muito. Muitas vezes você é muito bacana, muito legal, e você deixa as pessoas terem muita proximidade contigo e elas te dão prejuízo. Como elas vão te darem lucro, tudo bem, mas te dar prejuízo é complicado, né? Então, eu vou falar sobre o mesmo assunto, mas de um enfoque um pouquinho diferente para facilitar para alguns aí. E pensem bem, isso não é teoria. Isso é algo que está muito vinculado à prática. Tá? Vivencie a situação, aí vocês vão perceber isso. Tá legal? Hoje vamos falar de um aspecto da ansiedade. A ansiedade no combate atinge todos os lutadores, todos, sem exceção. Você vai quebrar telhas, por exemplo, você quebra 8, depois 9, depois 10, 12, e aí você percebe que está muito fácil, muito fácil, muito fácil. Um dia que você perde o medo e você não respeita as regras, você vai se machucar, elas vão quebrar você. Então a gente tem que estar sempre ligado e a atenção sempre vai existir, tá? O primeiro passo, no caso aí, é aceitar que a ansiedade da luta existe para todos, não é verdade? A gente pensa assim, não, as outras pessoas não têm medo, não têm ansiedade, não têm tensão, mas não, ela existe para todos. Não é um problema exclusivamente de cada um. O Valfrido está com uma ansiedade excessiva, o Marcelo, o Thiago, eu, o outro, não. Isso é comum, está escrito no nosso código genético. Quer dizer, eu imagino que esteja escrito no código genético de todos. Né? Tem umas pessoas aí que têm, como eu disse, são muito embrutecidas, né? Mas acho que após um certo nível de evolução vai estar presente ali e visível. Tá? Então, isso é normal. Afinal, lutar é uma coisa incerta e só faz tanto sucesso justamente por causa disso. Né? Tanto o público quanto os próprios atletas, participantes de uma competição, por exemplo, nunca sabem quem vai vencer. Não é? Isso provoca diversas emoções e uma dessas é o medo. Então, hoje, vamos classificar de novo, como ontem, 3, mas de uma forma um pouquinho diferente. Um tipo de medo é o medo de errar. O medo de errar. Espera aí só um pouquinho. Ok. O medo de errar. Esse medo de errar é um medo que acontece em algumas modalidades, especificamente no kata, no nosso caso. É quando a vitória se dá por nota, menor tempo, maior distância percorrida, altura atingida. Né? No alto nível, um erro pode custar a vitória, por menor que ela seja. A mão, ao invés de sair de cima, não chutou o quê? Saiu de baixo. Alguém estiver atento, vai te tirar. Né?
Então, esse medo de errar, ele acontece com muita frequência no nosso caso. Tá? O outro é o medo da derrota. Olha bem, às vezes a pessoa não entra com medo de errar o catar realmente e tudo mais. O medo da derrota. Este medo tem várias origens. Né? A possibilidade de derrota sempre existe para qualquer um. Mesmo aqueles que se mantêm invictos por muito tempo. Portanto, todo mundo tem medo de perder, não há dúvida. A gente tem acompanhado aí vários na MMA, UFC, não sei o quê. O cara tá ganhando, de repente perde para alguém ali. Né? Deixa eu só ver se não tem mais alguém querendo entrar. Não. Tá. Tranquilo, né? Ok. E o medo de se machucar. Então, esse é um outro medo comum. Isso é muito comum em modalidades igual a nossa, né? Porque tem um risco de morte maior do que em outros esportes. No caso das lutas, esse medo está relacionado à possibilidade de ser nocauteado, de apagar realmente. Tá? Então é interessante aí, porque todos vocês que foram treinar, que se matriculem em uma academia de karatê, de kick, de boxe, de muay thai, de qualquer coisa, a pessoa se matricula por medo. De algum tipo de medo. Hoje eu estava olhando, existe um medo latente aí que é do Covid-19. O que tem de gente andando, correndo por aí, fazendo exercício físico. Corre para lá, corre para cá, né? Uma coisa de doido, gente. É uma coisa maluca. Aí eu gostava, eu ficava sentado de vez em quando ali no parque municipal e via aquele pessoal correndo. Cara, você tem pessoas que até olham para trás. Me acompanhe meu raciocínio. Usem a imaginação. A pessoa está correndo, de vez em quando eu vejo que ela até olha para trás. Assim. E aí eu imagino, sabe alguém fantasiado de morte, com aquela foice, aquele alfanje correndo atrás do sujeito, e o cara dando aquele pique? É isso. Elas estão correndo à morte. Se você quer saúde, você está com medo da doença, está com medo de morrer. Não é verdade? Então, o medo é o que nos mantém vivos, em alguns casos. Tá bom? Só para ter uma ideia sobre o negócio. Portanto, o medo é uma coisa completamente normal, todo mundo sente. É esse medo que gera aquele nervosismo, aquela ansiedade antes de lutar. E é muito importante sentir medo, por quê? Porque essa é uma emoção da prudência. Tem até um livro aí escrito A Arte da Prudência. É isso. É um livro, o livro não é bem isso não, mas imagine que seja, né? É um livro que te ensina a ter medo, ou seja, a ser prudente, a evitar problemas, não é verdade? Então, é interessante quando a gente coloca isso, que no kata, por exemplo, há o medo da derrota e o medo de errar. Só que nessa derrota você não se machuca, fisicamente falando, pelo menos não. Então, muitas pessoas vão optar pelo kata e vão fugir do comitê. Tá bom? Então, a gente costuma falar para esse pessoal que curte muito aquelas distinções entre yin e yang, né? Jitsu e por aí vai, a gente costuma falar que o kata é a parte feminina do karatê, né? Então, o que a gente não deva fazer é um complemento. Então, é muito bom, muito interessante você avaliar quem gosta muito de comitê, quem gosta muito de kata. Não é quem diz que gosta, é quem gosta realmente. Tá? Depois a gente vai ver isso, quais são as características de quando você está ganhando. E uma delas é isso, você realmente sente prazer naquilo que está falando. Você nem fala isso, porque há uma negação de si. Você não tem consciência da sua pessoa, naquele momento em que você se realiza. E há uma fluência naquilo que você faz. A gente vai aprofundar isso aí em outra aula, mas está relacionado com o medo ainda, né? E seus opostos, né? Tá? Então, a gente vai ver. Então, essa distinção é muito interessante. Como é que ocorre a ansiedade? Né? A grande questão nossa não é deixar de sentir ansiedade. Não tem como deixar de sentir ansiedade. Isso é impossível. Quando sentimos medo, estamos sob tensão, sob estresse, nos sentimos ansiosos. A luta gera isso, o combate gera isso, né? Por causa da incerteza. Inclusive, se não fosse isso, seria monótono. Né? Acho que muita gente não ia querer ser lutador, ser praticante. Né? Vai tratar esse chuan. Então, o problema não está em deixar de sentir medo e ansiedade. Quem tem medo mais forte aí, escuta bem isso. Né? É
o interessante é você não se deixar ser comandado por eles. Portanto, nós precisamos ser treinados para suportar situações de estresse e manter a performance sob pressão. Para isso é preciso treinar o foco. Foco. Então tem aquele detalhe do pensamento preso. Eu falei com vocês, o sujeito vai para casa, mas ele fica ligado no serviço, ele deita pensando no serviço, ou ele vai para casa que discutiu com a namorada, né? E ele está pensando nela, vai escovar os dentes, está pensando na esposa, no marido, será? Você fica tão preso a uma coisa que você não consegue mudar o foco. Tá? Isso é uma coisa muito interessante para nós. Esse pensamento preso. Então, liberte seu pensamento. É isso. Mude o foco. Tá bom? Para se manter focado, olha aí, é preciso treinar a mente para direcionar a atenção no ponto certo. Falei sobre isso ontem. Citei lá o Viagra, citei algumas situações, né? Nós temos que saber no que pensar, como pensar e de que jeito pensar, o que é interessante para nós. É fácil? Não é, não. É difícil. Tem que treinar mesmo para conseguir fazer. Aí alguém vai perguntar, quando eu for faixa amarela eu consigo? Não é a cor da faixa que vai te dar, é a dedicação sua que vai fazer com que você atinja um objetivo mais rápido ou mais lentamente. Tá bom? Quando se está ansioso, a tendência é focar na ansiedade. Olha que interessante. Eu vejo umas pessoas conhecidas minhas, elas ficam discutindo sobre um problema que pode surgir o mês que vem ou o ano que vem. Gente, elas começam a viver aquele problema agora, não conseguem tirar o foco. Você fala, depois a gente conversa sobre isso, não adianta. As pessoas querem conversar sobre aquilo agora. Talvez nunca nem venha acontecer, né? Então, o que acontece? Quando você foca na tua própria ansiedade, ela aumenta. Sendo que nesse momento, no nosso caso específico, na situação que nos interessa, que é o combate, é necessário dirigir a atenção para as qualidades, as nossas qualidades, né? E para a nossa motivação. O que é que nos motiva? O que vai ajudar nisso? Meditação. Nós vamos trabalhar meditação, concentração, contemplação e suas nuances. Eu escuto o pessoal o tempo todo utilizar esses 3 termos como sendo sinônimos. Não. Existem etapas em cada um e um é diferente do outro, né? A meditação, aí no caso, direciona a sua atenção para o que você quer, ao invés de deixar sua mente devagar automaticamente e ser levada pelas emoções, por pensamentos aleatórios e indesejados. Então, uma coisa que faz com que você consiga assim, entrar nesse estado de euforia, liberar um pouquinho, é música. Escuta, coloque músicas que te motivam. Não é à toa que a gente tem aquelas músicas na academia. Já aconteceu de estar no shopping, por exemplo, e tocar uma música dessas aí, de repente encontro uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, e a pessoa chega assim tão motivada quando me vê, sensei, não sei o que e tal, Delci, poxa vida, nós estávamos ouvindo essa música, estava lembrando daquele tempo e tal, né? Aí eu me lembro, era um tempo que alguns professores, hoje, que eram alunos na época, eles reclamavam que eu cobrava deles 500, 800, 1000 abdominais. Nunca mais fizeram. Porque ali você conseguia motivá-los. Então tem aquela musiquinha de fundo que faz a pessoa relaxar e ela direciona o foco dela, bonitinho, né? Consegue fazer, tá bom? Aí vocês vão falar, eu escuto música o dia inteiro. Por isso que você é uma pessoa assim fantástica, né? Que não tem problema em lutar com a sua ansiedade. Outra coisa é você visualizar, você imaginar a luta. Então, se você imaginar, antes que aconteça aquela situação, melhora a tua capacidade de dominar a ansiedade, vocês vão entender com facilidade por que nós ampliamos. Nosso treinamento não é só focado em 2, 3 ou 4 golpes. Tá bom? Outra coisa interessante ali, agora falando especificamente em competição, estou falando um pouquinho porque tem a Ibirajara e tal, né? Talvez alguém mais se interesse em participar esse ano também. É uma coisa assim, muito interessante que é o aquecimento. Já que a gente está falando antes do combate, vamos falar do aquecimento. É o ponto que você deve dar mais atenção ao lidar com a ansiedade da luta. É no aquecimento que a ansiedade acaba com muita gente, pode acabar contigo. É preciso observar e estudar muito, mas muito bem esse ponto. Você tem que ter inteligência corporal, emocional, para perceber o estado que seu corpo está. E seu estado emocional também. Parece muito óbvio, né? Mas se fosse realmente, nenhum praticante sentiria que o corpo não responde na hora da luta. Ou porque entrou cansado, ou porque não aqueceu o suficiente.
É uma coisa absurda. Eu já vi pessoas chegam, o sujeito nem tem abertura legal. Estou falando de você não, tá, Elis? O cara nem tem abertura. Mas o cara chega lá e começa a fazer aqueles espacados. Abre, abre. Gente, a musculatura ali é um elástico, ele está afrouxando isso aí. Aí o cara, já vi muita gente sem falar, na hora que ele for lutar, não vai ter gás. Então o cara é um fenômeno mesmo. Pode até fazer uma luta, mas se for fazer 2, 3, não vai ter gás para isso. É o caso, quando você vem treinar e você chega na academia e se arrebenta todo, se você sair para se defender na rua, não vai ter gás. Eu percebia muito isso quando dava aula na Benru, o Thiago estava lá comigo, deve lembrar, o Alex, alguns outros aí, né? Eu falava assim, aqui não é uma academia, é um paqueródromo. Porque o pessoal ia treinar e as meninas pensavam assim, hoje eu levo aquele cara para o motel. E os caras pensavam, hoje eu levo aquela gatinha para o motel. E eles não queriam suar. Então o pessoal chegava, fingia que estava treinando, ficava lá às vezes 1 hora, 2 horas e meia, 3 horas, sequinho, bonitinho, reservando a sua energia. E já tem aquele cara que sabe que vai ter um problema lá fora, depois que ele sair, já ouviu um daquele tipo, espero na saída, né? E aí o que o cara faz? Vai lá e ó, levanta peso como nunca levantou antes. Na hora que ele sai, o corpo, né, não tem mais estrutura para ele poder enfrentar aquela situação. Então, nós temos que ser coerentes em fazer esse controle, né, avaliar a nossa capacidade, e isso aí só vai ser possível quando você dominar o seu medo. Né? Tanto o estado emocional quanto o estado físico são diferentes antes de cada luta, durante a luta e depois da luta. Não tem que trabalhar isso aí também. Né? Tem pessoas, por exemplo, que você olha e fala, aquele cara ganhou mesmo, a expressão dele não parece ser assim. Não parece ser isso. Né? Então, quando você está muito tempo sem disputar, já aconteceu comigo, foi um bom tempo sem disputar, aí você trabalhando um método diferente, a gente foi disputar em São Paulo, o Thiago foi comigo, alguns outros aí, Valfrido, né? A gente foi disputar, a gente está trabalhando um método diferente, não está trabalhando aqui dentro daquela arbitragem, nosso sistema é outro, você tem que chegar com uma autoconfiança muito boa e pensar, vou brincar com o meu adversário, né? Você realmente tem que chegar àquela consciência que você tem um nível melhor, que você vai ter um controle para administrar a situação. A arbitragem pode não concordar, claro, porque eles estão seguindo certos princípios, mas você, pelo menos, não vai se machucar, não vai errar, né? Está administrando a situação. Então, pessoal, depois eu gostaria que vocês fizessem um resumo escrito do que eu falei hoje com as palavras de vocês. A gente tem uma noção se vocês estão entendendo direitinho, se eu estou me fazendo entender de forma adequada também, né? E a gente dá sequência. Eu vou desativar o som de vocês, tá bom? Para que vocês possam se manifestar. Alguém quer fazer algum comentário de início? Valfrido? Fala aí, Valfrido. Estou ouvindo nada. Espera aí, por que está sem o áudio? Ativar o som de todos. Pronto, vai, Valfrido. Ô, Xan, sobre o controle, as palavras do senhor é muito sábia demais e muito importante. Não tem outra mussarela para pegar, ué? Não tem outra mussarela para pegar. Não, nenhuma ali. Espera aí um pouquinho, espera aí. Espera aí, acho que eu vou ativar só o seu som, viu? Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo isso. Desativar o som. Não, não deu certo. Ativar. Alfredo, você pode falar novamente? Pessoal, para mim procurar como é que eu descontiro o som de vocês aqui, vai dar um pouco de trabalho. Me ajudem aí. Fala de novo, Alfredo, não consegui entender nada, ouvi nada. Xan, é o seguinte, esse comentário que o senhor fez aí sobre os campeonatos, essas coisas, é muito interessante, o autocontrole que a gente tem, entendeu? A gente passou muitas dificuldades em situações. E a gente, sobre o medo mesmo, a primeira vez que eu fui disputar um campeonato com o senhor lá em Três Corações, é o primeiro comitê que eu fiz. Então, a gente tem mesmo adversários bem inferiores, a gente tem aquele preconceito de uma situação de medo, mas o decorrer dos campeonatos sempre tem a situação do medo mesmo, mas dia a dia treinando, a gente vai tirando de letra e sobre o que você está falando, e tudo está sob controle, é muito importante isso aí mesmo. Está ótimo. Legal, deu show lá em São Paulo várias vezes, né, meu amigo? E aí, Marcelo? Não, tá, é bom porque medo, ansiedade, vai tudo andando muito próximo, é bom para aprender a controlar.
E uma curiosidade depois para saber como é que a fobia se encaixa nisso tudo, porque quando entra a fobia, a coisa já entra num patamar diferente, que é uma coisa patológica. Se tem alguma coisa, dependendo, né, se é uma fobia de multidão, uma fobia de lugar aberto, o que que pode fazer para controlar alguma coisa do tipo? Só antecipando as próximas aulas, é basicamente aquilo que você falou. É ter consciência disso, um pequeno domínio da tua capacidade respiratória e a mudança imediata de foco, né? Porque quando você está lutando, quem já competiu, por exemplo, quando você está bem, quando você administra bem, é porque você não escuta aquele pessoal gritando, você ignora aquelas pessoas, só tem você e de preferência um ratinho na sua frente. Mas nós vamos aprofundar isso aí depois, tá bom? Tiago? Tranquilo. Vamos lá. Sim. Achei interessante algumas questões. Manter performance sob tensão. É bacana porque você vai pegar o treinamento, o pessoal, eu já vi diversos comentários, né? Então você está dando uma aula, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, ó. O Jodang é o quê? O Tildan, o quê? Tildan, o quê? Gedambarai. Em combate você não utiliza a defesa completa, né? Aí você vai pegar determinadas pessoas, a primeira coisa que a pessoa quer falar para você, né? Essa primeira questão que você falou sobre a aula hoje, manter performance sob tensão. Então você pega um ambiente controlado entre amigos, o aluno, o cara tá treinando lá, o cara não faz um Gedambarai corretamente, no ambiente amigável, familiar. O cara não faz um Tildão tio quê, não faz um Tildão soltou o quê, não faz um Jodang o quê, não faz nada de forma correta, o aluno. Então, o que acontece? Eu noto isso, é interessante isso, porque o cara vai fazer aula de violão, vai fazer qualquer musculação, né? Adriano aí. O cara chega lá, o cara quer chegar e tocar música. Só que em todas as áreas, o cara chega lá, o cara pode ir lá, vai tocar uma nota, vai aprender a nota, vai aprender o acorde. Tocar música é a última coisa. E chega na academia de artes marciais, o cara quer chegar e trocar porrada. Hoje a moçada vende muito isso. Então você vê que não há, essa questão de manter performance, você não vê uma técnica. Então o indivíduo não tem a técnica. Se ele não tem a técnica sobre um ambiente controlado, quando ele estiver sob tensão, ele não vai ter performance sobre tensão. Ele não vai ter nada. Ele vai se perder na parte totalmente racional, a parte animal, não há razão. Ele vai reagir a uma agressão, pode até se sair bem. Porém, ele não vai estar com a técnica devidamente treinada. Então, eu acho isso muito interessante. A outra coisa importante é música, né, que foi comentado hoje, a motivação. Tem um amigo meu, inclusive ele fez a monografia dele sobre música em treinamentos. É interessante que a música ela altera muito o desempenho da pessoa. Né? Eu creio que todos nós, né, eu faço isso. Se eu estou desanimado, se eu vou pedalar, vou fazer alguma atividade, eu gosto muito da música. Determinados tipos de música, elas me motivam para fazer um treinamento. Então, é bacana isso, às vezes, a gente encontrar um tipo de som que nos motiva. Porque é interessante. Por exemplo, eu estou cansado, não vou treinar hoje. Mas talvez, se você está na sua casa, consegue ter um ambiente propício, né, para treinamento, eu acredito, né, inclusive eu já li trabalho sobre isso, que ela realmente vai te incentivar. E seja você pega a motivação pela música, mais o treinamento mental que seja, né, para você se preparar para alguma coisa. O terceiro ponto que eu queria falar é direcionamento de foco, né? O Shihan falou sobre direcionamento de foco. Então, para que eu estou aqui? Né, o cara vai fazer um Taikyoku Shodan. Aí você pega a pessoa, né, o aluno chega lá, entra, ele pensa assim, que merda é essa? Né? Ou vai fazer lá um outro kata, a pessoa não sabe por que está fazendo aquilo. Aí não tem foco. O que é o foco? Então, eu acho muito interessante isso. Acho muito legal. Se você vai treinar, qual que é o seu foco? Né? Eu acho muito bacana isso. Inclusive, teve uma vez, isso foi em 98, eu acho, 99, era carnaval. Eu estava treinando na academia e naquele dia eu estava fazendo alongamento, né? Não tinha lesão nenhuma na época, estava alongando. Aí eu falei, né? Por que eu tô fazendo essa merda, né? Que saco. Hoje estava no carnaval curtindo e bebendo cachaça a galera. Naquele dia, por um acaso, né? Ao sair da academia, tinha uns 8 caras para querer me pegar.
eles desceram do bairro que tinha lá, o Vila Rica, né? O Rocha conhece o Vila Rica, né? Muito bem. E eles desceram a rua. E nós estávamos conversando com meu pai na porta da academia, o pessoal desceu. Na hora que... E tinha um garotinho comigo, de 10 anos de idade, 11 anos, que era aluno nosso da época. Quando eu desci na rua, os meninos, os rapazes lá, os 8, 9, lá vieram para cima de mim. Por um acaso do destino, o Shirhan notou alguma coisa estranha e voltou a moto. Então, foi muito interessante, né, a questão de direcionamento de foco. Por que eu estou aqui? Né? É muito legal isso por conta do porquê fazer aquilo. Né? O que está te levando a fazer aquilo? E, de repente, eu tive a resposta, né? Cara, foi muito legal porque foi no mesmo momento, no mesmo dia, e, de repente, eu estava assim... Eu falei para o menino, ele falou assim, ó, sai fora que aqui eu vou segurar os caras. Por um acaso, o Shirhan voltou. Então, dei sorte, né? Aquele dia foi interessante. Então, assim, eu acho muito legal essas situações. Então, performance sobre tensão, questão da técnica é muito importante, porque sobre estresse, nós vamos perder a capacidade de movimento. Então, vai reduzir a capacidade técnica nossa. Se você realiza um movimento técnico perfeito, você vai estar sob estresse, você não vai fazer tão perfeito. Porém, você treinou tanto aquilo que automatizou. Então, você vai conseguir agir sob tensão. Motivação da música para o treinamento e o direcionamento de foco. Então, eu acho interessante essas 3 coisas. Eu achei legal o que foi falado hoje. Tá bom, pessoal? Então, aí ele citou também uma outra coisa, que aquele estado de atenção, eu não me lembro não, mas ele comentou que eu tinha ido embora, percebi alguma coisa e voltei, né? A gente tem que estar ligado, né? Então, esse é um bom exemplo do depois. Teoricamente, acabou o treino, acabou a aula, vamos embora, né? Talvez eles cortem a nossa ligação daqui um pouquinho. Sua conexão está instável, mas isso tudo bem, tem um tempinho ainda. Alguém mais quer falar alguma coisa hoje? Tranquilo? Eres, Rocha, João, Irajara, Alex, Adriano? Pessoal, então... O medo e a ansiedade. Sim. O medo e a ansiedade, né, eles caminham junto, né? Você tem ansiedade o tempo todo, né? Eu me lembro, né, de quando era atleta, competia, a gente ficava ansioso para chegar naquela competição, aquele dia de competir. Nossa, não dormia direito à noite. Então, existe desenvolve uma série de fatores, né? Nosso organismo, né? Tanto emocionalmente como fisiologicamente também, né? Dava dor de barriga, vontade de ir no banheiro, nossa. Isso não, era o medo, mas ao mesmo tempo a ansiedade está ali, né? E como o senhor falou, não, o medo de errar, né? Sim. Depois que erra, a gente se cobra, ou a gente tenta achar um culpado, por que errou, né? Não tem aceitação, né? Errou porque alguém fez alguma coisa, né? Também tem o medo da derrota, né? Se chega num patamar, acontece de perder alguma coisa naquele momento, você não acredita, né? Eu falei, gente, eu errei, eu fui derrotado, não acredito. Tem vários fatores também que acontecem após, né? E também esse medo de machucar. Que realmente hoje o que acontece? Hoje a galera é Nutella, né? Eles têm medo de sentir a dor, né? De dor. Eles querem fazer tudo, mas não querem sentir dor, né? Isso que eu vejo muito nessa questão aí. Mas medo e ansiedade caminham junto, não tem como. E como o senhor falou, sem o medo também a gente não conseguimos desenvolver a coragem, né? É isso, né? Isso. Certo? O medo é muito importante, né? Não podemos falar que somos corajosos, né? Ser corajoso é meio errado, tem que sentir medo, né? Certo? É verdade. Só isso. Então, a gente vai depois falar sobre esse detalhe, desse depois, onde você não se perdoa. Como é que aconteceu isso? Não pode ser verdade, que bobeira, né? E tal, alguma coisa assim. A gente vai conversar sobre esse detalhe também, para ter essas nuances de combate bem claras. Porque depois no treinamento, você está fazendo só um treinamento de aquecimento e você fala, olha, fica mais focado, não perde o foco, umas coisinhas boas que a gente está cobrando, vai acontecer depois, né? Num evento grande, uma diferença fantástica, às vezes, na sua performance. Pessoal, eu acho que, para mim, aqui não apareceu ninguém que queria entrar no grupo, só apareceu o Alexandre, ele entrou e vazou, talvez estivesse sem o som, né? Mas acredito que todos estão aqui. Eu não bloqueio ninguém, não, tá, pessoal? Pelo menos por enquanto, eu bloqueio ninguém, não. Talvez mais para frente. A gente seleciona e faça aulas
em grupos separados, algumas, né? Porque tem assunto que é muito para iniciante, tem assunto que os graduados também precisam ter noção. Por exemplo, vou falar sobre armas. Quem não está treinando armas é um assunto que não, né? Algumas aulas até tudo bem, mas algumas mais profundas a pessoa vai boiar, não vai entender o que está rolando, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Essa madrugada eu não dormi de novo, fiquei aqui mexendo no meu programa, consegui achar umas coisinhas que eu precisava. Então, eu acho que logo eu consigo ativar alguns vídeos aí para a pessoa promover uma choradeira e quiser realmente. E a apostila, não completamos o bloco mínimo, né? Parece que deu 9 só, né? Bom, depois a gente vai ver isso aí. Um abração a todos. Oyasumi Nasai. Matashi ta. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashi ta.